Se você chegou aqui achando que vamos te dar um manual do amor, spoiler, ninguém sabe de nada. Esse é o nosso primeiro episódio, pessoal. Nossa, parabéns. Se você chegou aqui, você é uma pessoa diferenciada, já que você também não sabe de nada. Yes. Qual o teu nome? O meu é Bianca Cruz, muito prazer. Me chamo Júlia Kozlowski. Eu sou a Laura Weber. Eu sou a Isadora Vente, mas mais conhecida como Tem um Bichinho. Isso aí. E o tema de hoje é: você não deveria precisar de terapia pra falar de amor. O que vocês entendem como amor? Já começou difícil. Isso foi tema de terapia já pra mim. Sério? Foi. Eu estou lendo no momento o livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, e eu não consigo passar do 3º capítulo porque é só pedrada. É justamente um livro que tenta desconstruir tudo aquilo que a gente imagina que é amor, que a gente consome na mídia, ou enfim, que a gente aprende desde criança o que é o amor. E, cara, eu notei que é tudo de errado na minha cabeça. Eu só, entendi tudo errado. Sabe quando você para e pensa, eu entendi tudo errado. Eu deveria ler, porque o meu estereótipo de amor é exatamente isso. Tudo que a gente consome em livros, filmes e... Porque se eu for levar em consideração o que eu vivi, o que eu vi de amor na vida real, aquilo pra mim não é amor. Então eu prefiro mais ficar na questão da fantasia, que é hoje como eu levo como amor, do que as experiências e exemplos que eu de fato tive. Amor romântico daí. Sim. Sim, e em amizade também. E eu acho que essa ideia, né, do título do podcast, ela cabe muito pra situação atual, porque eu sinto que eu só passei a entender um pouco mais o que é o amor, na verdade, na terapia. E aí, por isso que eu me questionei mais ainda, se realmente a gente só vai entender ter essas noções mais básicas do que é bom e o que é ruim pra gente dentro de um relacionamento, se outra pessoa chegar e falar, ou a gente se ouvir falando na terapia. Alguém que realmente estudou pra isso, né? E daí cabe a nós, que, né, a Bianca falou, estudar também, né? Me pega, porque eu também nunca fiz terapia, né? Então, de novo, a minha... Nunca. Então, de fato, essa minha visão é em cima disso. De uma questão mais, fantasiosa. E não, de fato, sobre o que eu vi. Porque se eu fosse levar em consideração, eu, cessaria. Mas sabe que eu acho que eu nunca cheguei a um ponto muito filosófico, a tratar o que é amor. Mas eu acho que eu tenho uma visão muito clara do que eu quero nos meus relacionamentos. E pra mim é aquela coisa de não esperar de volta, sabe? Mas isso não fica também um pouco triste, assim? Porque, tem duas coisas que conflitam bastante na minha percepção de amor, assim. Eu esqueci agora o nome da autora, mas ela fez aquele livro, o Conto da Aya, se não me engano. Margaret Atwood. Ela falou assim, o desejo por ser amado é a última fronteira. Desista disso e você encontrará a paz. Isso, de certo modo, ok, entendi. O desejo de ser amado faz a gente cometer loucuras, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão absurdamente humana. Como é que eu vou desistir dessa parte que me faz tão profundamente humano, sabe? E que a indústria pinta como sendo essencial. Porque uma menina tem que ter um namorado, e o Dia dos Namorados tá aí pra isso também. E o casamento e a família. Eu acho que eu comecei a ler sobre, justamente esse livro da Bell Hooks, porque eu cheguei num ponto de desilusão tão profundo, assim, sabe? Porque eu também consumia muito, cara, dorama, Jane Austen, BL, eu via tudo. Fanfic. Aí, enfim, fanfic, nossa, cresci escrevendo até fanfic, gurias, meu Deus. E... as vidas foi acontecendo, e eu lembro que esse dia que eu comprei esse livro, eu tava literalmente chorando, no meio da Feira do Livro de Porto Alegre, a última edição. E eu chorando, assim, pensando nessas coisas, e passou esse livro. Tudo que você precisa saber sobre o amor. Novas perspectivas. Eu pensei, cara, eu tenho que comprar isso aqui agora, porque eu precisava que alguém me dissesse, entendeu? Eu precisava que alguém me dissesse que caminho seguir. Por que a gente tem essa dúvida que a gente não consegue acreditar na nossa própria definição de amor? Que outra pessoa sempre tem que falar pra gente... Você deve procurar um amor assim. E aí a gente vai lá e... Não precisa ser uma pessoa, pode ser, como a Isa falou, os livros. Isso é dito pra gente, e aí a gente vai atrás disso. Mas é que a nossa definição sempre vai ser em cima de algo que a gente consumiu de outra pessoa. Ninguém vai conseguir criar uma percepção completamente única. Porque pra tu criar tua percepção, tu tem que... É influenciada por um monte de meios. E agora, pensando de outra perspectiva, o que os homens aprendem que é amor? Se eles não têm o contato do filme das princesas, se eles não têm muitas vezes o costume de assistir dorama por vontade própria, se eles não levam fanfic.
E tem aquele experimento meio polêmico que falam, né, de perguntar pra um homem quais são as suas 3 referências, 3 mulheres que você admira. E aí o homem nunca consegue falar nada além da mãe, de uma parente ou da namorada. Então, acho que a definição de amor também, numa perspectiva masculina, ela vem muito da utilidade. Ele vê a mulher como alguém que vai somar na vida dele e muitas vezes resolver os problemas. Quando, na verdade, a gente tem uma perspectiva um pouco diferente disso. A gente não busca alguém pra resolver nem nada. A gente tem, acho que, muito mais a ideia de, tipo, uma dupla mesmo, de se completar, acrescentar. A Bell Hooks fala assim, logo no início, o primeiro capítulo do livro é justamente esse. Vamos reaprender a definir amor, né? Aí ela faz todo um estudo e tal. A Bell Hooks é conhecida por leituras feministas, né? Então ela abarca essa visão também. E ela disse que é quando a gente se preocupa profundamente no desenvolvimento e na segurança física e espiritual de alguém. Entendeu? É quando, além do bem-estar no mundo concreto, existe outro nível de preocupação com aquele outro ser, entendeu? E eu acho que como mulher a gente é constituída de forma a ter o outro como nossa responsabilidade desde cedo, entendeu? Eu devo cuidar, eu devo perceber, eu devo estender meu mundo pra caber aquela outra pessoa. Enquanto no mundo masculino isso é muito mais raro. Não, eles são cuidados no caso. Eles são cuidados, exatamente. Tem um livro que a minha psicóloga já falou sobre milhares de vezes e que eu já ouvi em podcast também, que é Prateleira do Amor. E ele ilustra muito bem a relação de como que é como a mulher é criada e como o homem é criado nessas... Ela explora bem, na verdade, os gêneros dentro das relações, né? Os papéis de gênero dentro das relações. E aí vem dessa perspectiva de utilidade do ser, né? Que é o que a mulher teria que ser útil para o homem. E que o homem, na verdade, para a mulher, ele não tem esse mesmo significado, né? Ele tem essa ideia de somar, de acrescentar, e que, na verdade, a mulher se coloca nessa posição de cuidado, porque isso é o que a gente aprende a nossa vida inteira, como a Bianca falou. Sim. O que seria relacionamento saudável pra vocês? Cara, eu acho que 100% eu nunca tive um relacionamento saudável, então eu não... Assim, no máximo amizades. Que foram coisas que eu descobri até muito recentemente, assim, até, tipo, através de amizades na faculdade e tal, que eu notei, nossa, essa pessoa colabora com a minha sensação de liberdade no mundo e dentro de mim mesma, entendeu? Tipo, o suporte que essa pessoa traz na minha vida me faz sentir tão mais confiante, dependente do que eu esteja fazendo, entendeu? Que eu acho que foi a primeira sensação que eu tive, cara, relacionamentos saudáveis tem que ter isso. Entende? Essa segurança na autenticidade de cada um. E aí, se a gente for falar de relacionamento mesmo romântico, perigosíssimo isso. Como todo mundo sabe, eu nunca tive um relacionamento. Sim. Não, mas não necessariamente um namoro. Tu tem relacionamentos amorosos. Sim, eu ia levar pra 2 pontos. Um ponto que eu acho importante nessa questão de relacionamento saudável é que uma mudança drástica dos tempos pra cá, hoje qualquer coisa é motivo pra chamar um relacionamento de tóxico. Sim. E isso me pega muito. E eu não acho que isso é por uma visão do tipo, não, é que agora as pessoas estão percebendo. Não, eu acho que realmente tem coisas que são muito extremas. Esses tempos eu vi um vídeo no TikTok de uma menina que ela foi fazer uma trollagem com o namorado dela enquanto ele tava trabalhando. E daí ela chegava e dizia assim, pessoal, agora eu vou gravar aqui uma trend com o meu atual. E daí ele ficava, tipo, super... Era uma brincadeira. Ele ficava super puto e ficava dizendo, não, fulana, não sei o que. E tipo, sai daqui, tá me enchendo. E aí tinha uma enxurrada de comentários, tipo, mana, termina. Ai, se eu tivesse um namorado desses, meu Deus, então pra que namorar? E uns comentários muito sem noções, assim. E isso me pega, porque as pessoas hoje, na atualidade, não buscam relacionamento saudável. Porque o que eu enxergo é as pessoas veem um relacionamento saudável como um relacionamento perfeito. E isso nunca vai existir. Porque nós somos seres humanos. E sempre vai ter alguma coisa que vai desagradar o nosso parceiro, enfim. Mas eu acho que deixa de ser saudável no momento em que causa desconforto e se sente um desrespeito muito grande por parte do teu parceiro. Aí eu acho que isso deixa de ser saudável, que pra mim é o principal. Eu não estar confortável com a pessoa que eu estou, talvez isso não seja saudável. E não significa que necessariamente é a pessoa que tá me causando isso. Talvez eu só realmente não esteja mais na vibe, ou não esteja mais com a vontade, e para de ser saudável no momento que eu tô ali me obrigando a estar com a pessoa e realmente já não me faz bem. Então, ok, isso pode não ser mais saudável.
E quando, por parte de um ou outro, se cria um desrespeito muito grande. Porque brigas, eventualmente, vão acontecer. E pode ser que exista algum tipo de desrespeito em alguma briga. As pessoas ficam de cabeça quente, a gente acaba falando coisa que, na maioria das vezes, a gente não gostaria. Mas se o desrespeito fica muito grande e o clima fica tão desconfortável, aí eu acho que isso deixa de ser saudável. Mas, enfim, existe muito essa questão que hoje qualquer coisa é motivo de ai, nossa, eu estou vivendo... Ui, red flag. O cara, que nem a menina postou esse vídeo, tinha muito comentário, meu Deus, as red flags aparentes, depois que apanhar, tipo, umas coisas muito absurdas. Porque ele tinha sido super grosseiro, porque ela tava lá... Tipo, atazanando ele, exato. E as pessoas já vendo aquilo como algo muito absurdo. Sendo que, na verdade, não. Eu olhei numa ótica de algo que é normal e fiquei, tipo, com esse pensamento. Hoje as pessoas não procuram um relacionamento saudável, e sim alguma coisa que seja perfeita. E não vai ter, não vai existir. E tem até uma frase bem famosa que rodeia o Twitter, que é: relacionamento saudável não é sinônimo de... sem intriga, que um relacionamento sem intriga, sem discussões, na verdade é um relacionamento chato. Se tu não tiver conflitos, o que é normal do ser humano ter em relações, esse teu relacionamento não é saudável, ele é simplesmente tedioso e vocês estão cedendo tudo e não cabe nenhum dos dois ali dentro. É só algo que inventaram. E no contexto da amizade, a Bi falou um negócio ali, que ela tudo leu ali, referente a amor, que é sobre tu te preocupar com o bem-estar e não só a questão física, mas espiritual da pessoa e tudo mais. Integridade, né? Num geral. E aí, se eu for, assim, fazer uma analogia, tipo, das minhas amizades, vou usar a Milena como exemplo, mas veja bem, Palmas a pra Milena... Milena presente. A Milena é uma pessoa que eu já... Tipo, como é que eu vou explicar? Eu não preciso me importar com ser qualquer outra coisa diferente de mim, porque eu tô num safe place muito grande. E eu posso falar qualquer coisa, e assim, isso ficou tão íntimo e é tão natural que qualquer conquista da Milena é motivo de felicidade pra mim, assim como qualquer tristeza dela é motivo de tristeza pra mim. E de uma forma geral, com várias inseguranças que eu tenho, que eu... assim, lapido isso pra outras pessoas, até num relacionamento. Questões de insegurança do meu corpo ou da minha personalidade, e que às vezes eu posso lapidar pra me adaptar a algum lugar. Eu jamais fiz isso com ela. E eu considero que, por mais que a gente já tenha, tipo, eu não concordo contigo, mas eu não concordo, e briguinhas muito idiotinhas, assim, o nosso relacionamento é muito saudável. Sim. E, enfim, eu vejo isso como um relacionamento saudável. Não é o tipo de amiga... como algumas que não tem torce inveja, por não torce por ela, ou tá sempre tentando, sabe, ver as coisas de um jeito mais otimista e não vai junto, não pega junto e não ajuda. Eu acho que isso talvez não seja saudável. Eu acho que não existe amor sem amizade, pra mim. Não existe amor romântico sem amizade. Então, se você não consegue enxergar o seu parceiro, sua parceira, não como seu melhor amigo, porque daí isso a gente entra em outra discussão, mas se você não consegue ver uma pessoa como seu amigo, como alguém que você pode dividir a vida, que você pode contar literalmente como um amigo. Tipo, se você não acha que essa pessoa vai ficar feliz por você ou vai comemorar suas conquistas e te ajudar quando você tiver alguma derrota, isso não é amor pra mim. Então acho que entra muito na cumplicidade. Então eu não me imagino num relacionamento onde eu não consiga realmente ser parceira, ser amiga da pessoa com quem eu tô me relacionando. E aí daí a gente entra naquela questão de o seu namorado ou a sua namorada precisa ser o seu melhor amigo. Acho que melhor amigo não. Mas é um ponto que é importante retornar. De tipo, quando a gente entra num relacionamento romântico, né? Isso vem cheio de expectativas que nasceram, sabe lá onde, entendeu? Que a gente acha que tem que ser. Cada um carrega a própria bagagem que projeta em relacionamentos românticos e tal. Mas eu sempre retorno a isso assim. Eu faria isso com um amigo meu? Eu agiria dessa forma com um amigo? Entende? Sabe? É algo que eu retorno frequentemente como uma régua, assim. Porque eu acho que não precisa ser seu melhor amigo, eu concordo contigo, assim, tipo, porque tem a ver com aquilo de manter a nossa vida individual, com as nossas pessoas, com as nossas coisas, e também tem um espaço um tantinho específico pro relacionamento romântico, né? Mas enfim, se não tem amizade, é muito difícil que vá pra frente, né? Então... Eu entendo o relacionamento saudável como respeito de limites. Ambas as partes respeitarem os limites uma das outras. Isso serve tanto pro meu relacionamento com o meu namoradinho, assim como com vocês, minhas amiguinhas. Mas
Hoje em dia, depois do tombo que eu passei nesses últimos meses, eu considero sim o meu namorado meu melhor amigo. O que foi um grande empecilho que eu tive que passar aí pela frente. Porque ano passado, quando a gente começou a se envolver, eu sempre bati na tecla de que, tipo, a amizade vem acima de namoro, sabe? E daí, no momento que eu tava muito vulnerável, eu percebi que só ele era meu amigo de verdade ali, sabe? Só ele prezou muito por essa amizade. Claro, vocês também estão inclusos nisso, né? Não é à toa que a gente tá aqui, mas ele foi, tipo, o principal. Mas é isso, respeitando o limite um do outro. E eu vejo amigas se perdendo porque o namorado vira melhor amigo. E não é sobre excluir todo o restante da tua vida pra ficar fixada no teu namorado só porque ele é teu melhor amigo, mas sim saber dividir esses momentos com ele como se melhor amigo ele fosse. Mas eu tenho uma pergunta sobre como classificar o seu namorado um melhor amigo. Porque que papel ele tá exercendo pra gente pensar que ele é um melhor amigo? Ele tava preocupado única e exclusivamente com o teu bem-estar? Ele tava te dando apoio? Ele tava te acolhendo? Porque eu fico pensando que isso é da tarefa dele como namorado. Então, eu acho que vai muito mais de, tipo assim, ele consegue ser o que a minha antiga melhor amiga era pra mim. Ela era a pessoa que eu levava pra todo canto. Se eu chegasse sem ela, iam me perguntar, tá, e fulana? E ela acabou desocupando esse lugar aí, porque ela encontrou o namorado dela. Mas eu sinto que... vou falar nomes. Azar Anthony, o outro é muito aí pra isso, sabe? Tipo, eu ainda consigo conviver com vocês, mas é muito mais difícil, né? Porque a gente tem agendas muito ocupadas aí. Tem bicha, vai sumir daqui a uns meses também por causa do trabalho. A Laura, coitada, nem daqui é. Nem daqui é. Mas, tipo, em todos os momentos que a gente esteve juntas nessas últimas vezes, eu sinto que ele tava incluso como amigo, sabe? E mesmo se a gente vai sair com vocês, a gente não é necessariamente Júlia e Anthony namorados. Também, mas é mais, tipo, Júlia e o Anthony, e ele consegue conversar e ser normal. E a gente não precisa estar se engolindo e afins. Eu acho que eu me encontro na junção das duas últimas perguntas, assim, dos dois últimos tópicos. Porque de relacionamento saudável e melhor amigo e tal. Porque a pessoa que meio que me salvou de um turbilhão, de um relacionamento ruim, foram minhas melhores amigas. Então, eu realmente precisava daquele ciclo fora do relacionamento, sabe? De pessoas que vissem e estavam ali comigo como rede de apoio, entende? Não que ele não, naquela época, tivesse sido meu amigo, mas pessoas, eu concordo com a Tembicha, assim, de pessoas com, de certo modo, papéis diferentes, apesar de eu não gostar muito de encaixar pessoas assim, acontece, entende? Principalmente quando a gente tá falando de relacionamentos românticos heterossexuais, né? Então... Lacrou. Não, mas eu acho que pra tu colocar o teu namorado como melhor amigo, tu tem que ter consciência de que não existe só ele no mundo, tá ligado? Pra não ser algo tóxico. E aqui a gente entra na toxicidade de tu te fechar pra uma pessoa só, que eu acho nojento, eu acho podre. Claro que às vezes a gente vai ter uma preferência, por exemplo... As amizades mudam, os ciclos sociais mudam, mas eu acho que é importante, tipo, tu não te fechar em uma pessoa só, e principalmente quando essa pessoa não é só o teu amigo, mas sim um namoro ou um ficante, azar. E tu também ter pessoas em volta que não te deixem fazer isso, né? E acho que principalmente entender que ciclos acabam e que se tu pensar e colocar muita energia em um relacionamento só e ele acabar por N motivos, seja um relacionamento amoroso, seja uma relação de amizade, como tu vai ficar depois? Se tu colocou toda a tua energia, todas as tuas expectativas, se aquela pessoa era a única pessoa pra quem tu contava as coisas. Então acho que tem que ter um equilíbrio. Sobre isso, agora, eu ia falar um negócio sobre o que a Júlia falou, mas eu vou falar essa questão da Laura pra eu não esquecer. Eu sempre tive o meu grupinho de amigas, de onde eu cresci e tal, e... Na minha cabeça, elas seriam as minhas melhores amigas pro resto da vida. Porque a gente cresceu junto. E, nossa, eu sempre idolatrei cada uma delas individualmente com a sua personalidade e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, uma delas começou a namorar. E hoje, o nosso grupinho, ele é... Enfim, eu, a Duda, a Júlia e a Vitória. E essa outra amiga, ela namora ainda com a mesma menina.
já faz muito tempo. E atualmente ela, do que a gente percebe, do que a gente vê, do que a gente ouve e do que a gente acompanha, ela não tem mais nenhuma amiga da época em que ela tinha amigas delas. Hoje as amigas delas, todas são as amigas da namorada dela. Os amigos dela, as pessoas que ela interage, o ciclo dela vem todo da namorada dela. E aí a gente sempre se pergunta que se um dia a fulana terminar com a ciclana, quem vão ser os amigos que ela vai ter? Porque me parece, a impressão que dá é que, se acontecer alguma coisa, aqueles amigos, eles vão estar do lado da ciclana. Porque eles sempre foram amigos inicialmente da ciclana. E com quem que essa amiga vai... Pra quem que ela vai... Com quem que ela vai compartilhar? Com quem que ela vai conversar? E falar sobre essas dores que não seja, de fato, uma terapeuta. Sabe? Ela não tem... Ela não vai ter amigas. Uma dúvida minha. Vocês chegaram a falar pra ela? A gente não fala mais com ela, porque a namorada dela... é uma pessoa muito difícil e, dado o passar do tempo, a namorada proibia, entre aspas, algumas coisas. E sempre era motivo de climão quando a namorada estava junto. E eu acho que foi meio mútuo, assim. Veio a pandemia e tal. E aí, ao mesmo tempo que a gente se afastou, ela também, tipo, então eu também vou me afastar porque minha vida hoje é a minha namorada. Da amizade que eu falei, eu comuniquei. Eu falei, tu tá saindo muito mais com as amizades do teu namorado e tu tá perdendo as tuas amizades. E eu não sei... Daí entra em outro papo que eu não vou puxar agora. Mas eu acho que tem muito isso de... Primeiro, caber para pertencer no relacionamento e muito de ciúmes também. E daí pra mim, ainda é muito bizarro pensar se é ciúmes de amizade ou ciúme do namorado. Porque existe rivalidade feminina envolvida nisso, e também existe o fato da pessoa ser muito insegura a ponto de achar que a gente vai gostar mais do namorado, sabe? Nessa questão que nem eu falei dessa minha amiga, a gente tem esse viés que é um relacionamento entre duas mulheres, e majoritariamente as amigas da namorada são mulheres. E, querendo ou não, tipo, quando elas terminarem, se acontecer alguma coisa, imagino eu que ainda mais por serem mulheres, e ok que tem essa questão toda do acolhimento e tal, mas são meninas que sempre foram amigas da namorada dela. Então, eu não sei, nessa questão do relacionamento heterossexual, tipo, que nem essa tua amiga, que atualmente os amigos dela são os amigos do namorado dela. E que eu acho que pro homem não sei, na minha visão é tipo assim, ok, os amigos dele estão virando amigos dela, mas numa questão de término, eu acho que no relacionamento heterossexual fica aquela coisa do tipo, tá, mas e a fulana? E talvez até de entender o lado dela também, não sei, porque o homem é aquela coisa tipo, mais fechada, enfim, também não sei como é que ele é. Mas eu acho que também eles ignoram o que o outro fez. O que o outro fez, exatamente. E diferente no relacionamento entre duas meninas, onde as amigas são majoritariamente mulheres e, né... Mas eu acho que daí entrando nessa parte de término, né, e o que vem depois, e o que esperar das pessoas, uma coisa que eu aprendi na vida foi que o que a gente faria por um amigo não é necessariamente o que a pessoa faria por nós. E eu acho que é muito ruim esperar algo de alguém, esperar uma atitude, um tratamento da pessoa, e aí tu aprende na prática que aquela pessoa não vai fazer aquilo por ti. Não porque ela te odeia, não porque ela não gosta de ti, mas porque não é do feitio dela, não é da personalidade dela, e que tá tudo bem, tu não precisa terminar uma amizade por isso, mas aceitar que talvez não é tão bom esperar assim tanto dos outros. Eu tive uma conversa com amigos meus, e aí eu pedi assim, por que vocês... Pediu? Tive uma conversa com alguns amigos meus, e eu perguntei assim, essa pessoa fez tanta coisa errada, por que vocês estão acolhendo ela? Por que vocês estão tratando ela da mesma forma? E aí a resposta que eu obtive foi... mas tu agiria dessa forma? Tu excluiria essa pessoa? Tu gostaria que as pessoas agissem assim? Mas nós não somos assim. Então tu não pode esperar isso de nós. Nós não somos assim. Somos coniventes. Somos por algo bom. Vamos entrar duas questões. Primeira coisa, já pra eu falar, minha mãe sempre me ensinou uma coisa. Amigo de amigo meu é meu amigo. Inimigo de inimigo meu é meu inimigo. E eu sou uma pessoa muito leal a isso. E eu entendo que existem situações e situações, mas se em algum momento
que nem a Bianca falou, né? Do que era amor e vai de te preocupar com o bem-estar físico, espiritual e íntegro de uma certa forma da pessoa. Cara, se a Laura, que é uma pessoa que eu sou muito amiga, que eu amo muito, e aí vem uma pessoa e faz algo extremamente ruim pra ela, por que eu vou querer manter laços com essa pessoa? Eu já vi da índole dessa pessoa com alguém que eu gosto. Por que eu vou querer manter relações? Mas Então, aí que entra. E quando tu... Por exemplo, eu faço algo tenebroso pra Laura. Porque daí A nós gente é somos- amiga juntas, entendeu? Entendo, mas Discordo. eu discordo, porque eu ficaria... Tipo, primeiro eu tentaria entender o que aconteceu e se realmente... Ah, não, sim, a parcela de culpa ela é 100% da Júlia. A Júlia fez alguma coisa pra Laura. E eu acho que isso é sim um motivo pra eu me afastar. Sim, eu concordo. Eu vejo dessa forma. Porque eu não conseguiria que isso fosse honesto. Eu vou estar lá sentada com a Laura vai estar chorando pra mim do que a Júlia fez e eu vou estar acolhendo a Laura. Mas no final de semana que vem eu vou sair com a Júlia como se nada tivesse acontecido, sendo que uma semana atrás a Laura tava despedaçada Sim. pelo que houve. E aí eu não vejo isso como honesto. Então, daí entra naquela questão do mas vai de esperar o que as pessoas não vão agir como eu espero que elas ajam. Mas Ainda mais... e daí. Isso, Mas, falou. mas aí entra, que nem a Laura falou assim: a gente não pode ter essa expectativa sobre como o outro vai agir. E talvez isso não seja motivo pra cancelar uma amizade. Porque talvez agir daquela forma só não seja do feitio e da personalidade da pessoa. Mas aí eu acho que eu já sou mais cabreira pra isso. Porque se fosse uma questão assim, eu teria que repensar a minha amizade com a pessoa que fez o mal. E sendo ou não da personalidade dela, eu não acharia justo e não é da minha personalidade ter Mas um daí é aquilo que eu falei sobre relacionamentos saudáveis. Essa pessoa estaria ultrapassando um limite teu. exato. E aí que nem a Laura disse, talvez não seja da personalidade dela. Ok, mas não é da minha manter um relacionamento com alguém assim. Então eu cessaria e me afastaria se, mesmo num contexto de grupo de amigas, tu estivesse fazendo mal diretamente a alguma amiga minha. Uma coisa recente que eu aprendi com todo o meu coração, assim, e eu sou muito feliz de ter aprendido isso, é que quando as pessoas mostram quem elas são, acredite. Acredite nisso, não tente mudar. Lela Brandão. Não tente achar que ela deveria ter feito outra coisa, né? Tipo, se eles agiram desse jeito, ok, muito obrigada por mostrar a forma que você se comporta, entendeu? E a partir dali você recalibrar a rota, entendeu? Pensar, ok, beleza, esses daqui eu vou afastar da minha vida, que eu já entendi que eles agem dessa forma, entendeu? E tá tudo bem também, tipo, recalcular a rota em amizade, sabe? Aproveitando esse gancho, agora com relacionamentos amorosos. Até onde ignorar uma red flag? Eu não tenho lugar de fala Mas aí nenhum. entra naquilo. O conceito de red flag é o que a gente vê na internet ou é o que eu considero red flag? É. Porque às vezes tu pode considerar algo red flag no teu relacionamento que eu não considero e vice-versa. Então, é o que tu considera ou é algum contexto geral do que é red flag? Daí é isso que a gente tem que pensar junto, porque eu não pensei. Eu acho que a gente entra num dilema muito interessante. Porque no começo do ano eu assisti alguns TikToks, tava bem viciada no TikTok. Eu amo. E eu tô Ainda assim, tá. eu tô Ainda tá. O nosso grupo tem 50 mil TikToks por dia. E nenhum é meu. Sim, nós duas. E assim, eu consumi muitos conteúdos no TikTok e muitos deles eram de relacionamento. E aí eu vi um assim que era: o meu relacionamento melhorou muito quando eu parei de contar para as pessoas o que estava acontecendo, eu parei de compartilhar com as pessoas as coisas que eu passava. E aí, na primeira vez que eu li essa frase, eu fiquei pensando realmente, tipo, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas aí eu passei a pensar um pouco mais além de que também, quando ninguém ao teu redor tá sabendo sobre o que tá acontecendo, é muito mais difícil identificar as red flags. Porque tu acaba ficando numa relação que tu tá acostumada, tu fica numa zona de conforto, e tu acaba normalizando as coisas que, na verdade, não seriam tão legais assim se alguém pudesse te falar, uma amiga, um parente, alguém que pudesse olhar pra tua relação. Claro que nem todas as relações que são assim são problemáticas, tem red flags. Mas eu acho que lidar com as coisas sozinha e focar tanto assim no relacionamento, esquecendo das amizades, é uma porta pra muitas red flags. E daí entra aquilo da terapia também. De tu, às vezes é só falar na frente do espelho algo que aconteceu e daí tu percebe ou o quão ridículo é a tua reclamação ou quão sério é o que tu tá falando. Eu concordo com as duas questões que tu falou. A primeira é de, tipo, realmente, talvez não falar pras pessoas, isso não gere tanto desconforto no teu relacionamento. Porque contar pras pessoas e receber respostas sobre aquilo,
de uma certa forma, influencia no teu jeito de pensar. Porque tu não conta pras pessoas só pra contar. Tu conta esperando uma opinião, uma mensagem, uma ajuda, enfim. Tu quer uma validação. Então, influencia no que tu pensa. Mas também concordo no ponto de que não dá pra viver tudo isso sozinha, porque senão talvez tu vai passar a normalizar questões que, enfim, por ninguém te falar, tu não vai saber se é bom ou é ruim. Mas aí eu acho que entra o falar para as pessoas certas. Porque... Chega a ficar... Do nada. Porque tu tem que saber pra quem tu vai abrir isso e pra quem tu vai falar isso. A tua terapeuta jamais vai querer o mal do teu relacionamento. E ela é uma pessoa que estudou e ela tá ali pra fazer esse trabalho de te ajudar a resolver as questões da tua vida da melhor forma. Então, ok, é uma pessoa tranquila. E aí, quando a gente vai selecionar amizades pra falar, é que vem essa questão. Tu tem que saber se... Daí vai entrar de novo naquela questão da Vi. Será que tu tá contando do teu relacionamento pra alguém que se importa de verdade pelo teu bem-estar físico, íntegro, espiritual e tudo mais? Será que essa pessoa que tu tá contando, ela realmente vai te apoiar? Ou ela vai te passar uma visão deturpada e tu vai acabar sendo influenciada com algo que não deveria? No começo do meu relacionamento, eu senti muita rejeição da minha melhor amiga. Isso foi tenebroso, foi a pior coisa que aconteceu no mundo. E era quem eu mais queria que se desse bem com ele. E recentemente a gente conversou, e eu nunca tinha falado isso pra ela, porque eu também acho que eu nunca tinha percebido quão mal aquilo me fez. Mas eu falei pra ela que em momento algum, enquanto ela rejeitava ele, ela pensou em mim, em como eu me sentiria em relação a isso. Porque eu entendo o lado dela, ela tava tentando me proteger de coisas que ela considerava muito ruins, mas que pra mim tava, tipo, solucionado com uma simples conversa, sabe? E daí vai de como a gente entende o mundo, só que ela não olhou, tipo, isso foi resolvido e a Júlia está de bem com isso. E sim, tipo, comigo não seria assim. E daí entra em outro tópico que eu tava conversando esses dias com outras amigas, porque uma delas está casando, e ela perguntou pra gente quem a gente chamaria pra ser madrinhas dos nossos casamentos. E uma delas trouxe a simples menção de que ela chamaria pra ser madrinha quem preza pelo relacionamento das duas pessoas. Que madrinha tem que ser aquela pessoa que tu vai chegar um dia, vai reclamar do teu cônjuge e ela vai falar, tá, mas vocês ainda se amam. Se não for algo tenebroso, né? Tipo, um crime, por exemplo. Mas aquela pessoa que mesmo quando vocês estiverem passando por um período horrendo, vai chegar e vai falar, cara, o vínculo de vocês é muito legal, a relação de vocês é da hora, tipo, vamos tentar manter isso, sabe? E daí, as pessoas certas, né? Falar para as pessoas certas. Eu acho que, tipo, como a minha... Eu só tive uma experiência romântica anterior à que eu tô tendo no momento. E ela foi muito, muito marcada por esse grupo de pessoas segurar minha mãozinha e dizer, Bianca, tem algo aqui acontecendo e não é legal. E, tipo, realmente um estalo, assim, tem coisas ruins aqui e eu preciso de ajuda. Ela foi muito marcada por isso. Então, eu comecei, que não é algo muito legal, né? Mas eu comecei a questionar meu próprio discernimento do que é uma red flag, do que é uma green flag, sabe? Eu comecei a pensar, será que eu sou capaz de identificar isso sozinha? Entendeu? E eu me apeguei muito no TikTok mesmo, porque todo mundo fala, né? Toda hora alguém tem uma opinião sobre o que é certo e errado no relacionamento, né? E tu também nos perguntou em grandes enquetes. Nossa, eu fazendo enquetes, né? Literalmente, o que é isso aqui? Mas... tem atualmente um lado bem ruim disso, porque se for seguir realmente o meu algoritmo no TikTok, por exemplo, não é muito simples descartar alguém, sabe? Sim. Porque tem essa narrativa de, não sei de onde que isso vem, mas tipo, dá o fora nele, descobre outra coisa, você merece mais, mas isso significa... destruir o que você tem no momento, eu não sei nem explicar direito. Tem uma lógica de descarte, sabe? Que eu não acho compatível com relacionamentos reais, sabe? Então, apesar de eu ver muita coisa sobre relacionamento no TikTok, principalmente de red flag e tal, eu me pergunto, assim, eu tenho que sentir isso e descobrir o que é isso. E a gente ainda se pergunta, né? Só que tem gente que assiste esse tipo de vídeo e é automaticamente influenciada. E pensa, não, se meu namorado não tá me tratando assim...
Então, ele não é o cara certo pra mim. Isso falando no relacionamento heterossexual, né? Mas isso cabe a todos. Por exemplo, não tá fazendo algo X pra mim, não tá fazendo algo Y. Ou ele fez tal coisa, e tu pega e aumenta essa situação, a escala, níveis. E aí tu acaba tomando decisões com mais um vídeo que tu viu na internet que não tá analisando a tua situação, não tá analisando teus amigos, tua família, quem é teu namorado. E daí vem a frase-chave que nem tudo que você vê no TikTok sobre relacionamentos deveria importar para o seu relacionamento. E aí eu preciso falar uma coisa. Eu sou altamente influenciável pelo TikTok. Tipo, muito. E eu tô falando sério agora. Eu acho que foi um choque de realidade aquela conversa que eu tive com meu pai. Porque eu tinha pra mim o seguinte... Que nem tu falou. O algoritmo do TikTok é isso, né? Quanto mais tu fala e curte e... Enfim, interage num determinado assunto, ele vai te enviar só aquilo. E aí tu passa a consumir só aquilo. Então aquilo passa a ser uma... Na minha cabeça é tipo assim, nossa, todo mundo tá falando só isso. Então essa é a verdade absoluta. Mas na verdade não. É só o algoritmo do TikTok me enviando exatamente aquilo que eu quero ler. E aí depois que eu tive aquela conversa com meu pai... Porque eu pensava assim, que nessa questão do cara ser o provedor e tudo mais, né? Eu tenho condições suficientes de me bancar num restaurante caro. De sair, gastar R$250 pra mim, R$300. Eu tenho... plena tranquilidade pra isso. Mas ainda assim, eu busco um cara... Não é pela questão do me bancar. Não é me bancar. Mas numa imagem assim... mas eu digo, tipo, numa imagem de cavalheirismo. Porque na minha cabeça era tipo assim, ó... Meu pai sempre deu tudo do bom e do melhor pros meus irmãos. Por que eu vou arranjar um cara... que não pode me fornecer essa mesma estrutura. E não é sobre o me bancar mesmo, calma. Não é sobre o me bancar. Mas é que tu comparou o relacionamento com teu pai. Não é nesse sentido. É que, tipo, o exemplo masculino que eu tive, pra mim isso era o correto. E aí depois que meu pai veio me dizer que eu estava errada e que eu deveria abrir a minha cabeça, porque na atualidade as mulheres também podem ser as provedoras e não necessariamente o homem tem que ter esse papel, eu fiquei pensando, nossa, então de onde é que saiu essa ideia na minha cabeça? Porque se meu pai não compactou com isso e minha mãe nunca me falou isso, da onde saiu isso? E daí, gente, todos os meus vídeos do TikTok que aparecem pra mim é tipo assim... Nossa, se tu não pode se sentir segura com o homem que segura todas as pontas, não sei o que lá o que, então você não está com o homem, você está com o menino. E aparecem várias questões assim. E daí eu comecei a perceber... TikTok é esse? E daí, tipo, eu comecei a perceber que, não, talvez vai ser difícil de desconstruir isso na minha cabeça. Porque eu ainda não desconstruí, mas, nossa, claramente eu fui altamente influenciável pelo que eu consumi na internet. O único TikTok pra mim que aparece de relacionamento, e eu sei que pra vocês aparece muito, porque o nosso grupo é só isso. E eu não sei como. Sério, gente, o TikTok da Laura, por exemplo, é relacionamentos e One Direction. Pokémon. E Pokémon, deu. Pra mim é One Direction, por causa de vocês, que vocês ficam mandando. Labubu, coreanos e chineses dançando. Eu não sei de onde eles surgem. Mas o único de relacionamento que aparece pra mim, e eu não sei o porquê, eu acho que é bug do meu... Não, do meu algoritmo. Porque eu divido a conta, ou eu pago, eu não tenho problema nenhum. Mas pra mim é aquele, tipo... Você pode pagar hoje, o cara falando. E daí a mulher abre a bolsa e só tem gloss. Eu nem gloss uso. Eu não sei porque... Hoje eu vi um que abria era Labubu. Eu pensei, tá, o Labubu tá ali, talvez realmente seja pra mim. Só que às vezes abre é um gloss e eu não tenho nada a ver com essa dinâmica. E eu fico pensando, se todo mundo faz essa trend, é uma trend famosa. Então, tipo, imagina tu ver, sei lá, aquela pessoa que é doidinha pela Virgínia, joga tigrinho por causa da Virgínia. Vê a Virgínia fazendo isso com o ex dela, né, agora. Zé Felipe. A pessoa talvez pensasse, realmente... Não, agora eu só me relaciono com gente que paga as coisas pra mim. E daí não tem nada a ver com a realidade da pessoa. E sabe o que é pior? É que, tipo assim, ó, eu sou uma pessoa que... Eu tenho a minha identidade. E eu me considero uma pessoa autêntica com os meus gostos e a forma que eu ajo e reajo e tudo mais. Mas aí, às vezes, eu fico pensando, nossa, ao mesmo tempo que eu me considero essa pessoa autêntica e que, tipo, não, eu tenho a minha opinião e eu tenho o meu jeito de agir... Até isso também é influenciado por terceiras, por outras pessoas. Essa minha forma, esse meu jeito de ser também é influenciado. Eu vou dar um exemplo muito idiota. Mês passado, eu vi um TikTok de uma menina que usava cinta. E, tipo, ela postando com a cinta e quantas medidas ela perdeu, não sei o quê. E eu falei, eu vou comprar uma cinta. Mas eu não comprei uma cinta aleatória. Eu
vasculhei por 3 dias a fio o TikTok dela até eu descobrir a marca da cinta que ela usava. Porque pra mim, aquela cinta ia fazer efeito. E eu comprei aquela cinta. E aí depois eu fiquei pensando, nossa, eu que me considero uma pessoa tão autêntica. Então, tipo, nossa, tem o meu jeito de ser. Eu sou altamente influenciável. Porque eu poderia ter comprado qualquer outra. Mas não, eu fui naquela visão de que, não, como ela usou essa e ela me provou que essa funciona, eu vou comprar essa cinta dessa menina aí. Caí no golpe, né? Feridas de rejeição. O quê? Oh, não. Feridas de rejeição. Esse aí é um tema pesado pra mim. Fui eu que botei. Eu sei que foi tu que botou e tu não desenvolveu muito além disso. Rejeição. Assim, qual é a bagagem que nós levamos pra um relacionamento? Quando a gente sai de um e vai pra outro. Como por dizia exemplo. Freud, o primeiro E quando a trauma gente é o não tem um relacionamento, a gente leva a bagagem das experiências em casa, com a família? Pode ser. Opa, eu não tinha pensado por esse lado. Quê? Eu compartilho da mesma rejeição que o meu atual teve. E eu acho isso lindo. Nós dois sofremos términos por mensagem. Mas é só isso que eu carrego, então, tipo, não querendo minimizar o que eu sinto, mas, não chega nem aos pés do que muitas pessoas sofrem por aí. Cara, isso é muito interessante porque a gente pode se encontrar nas felicidades, né? Mas também facilita, entre aspas, o facilita, quando a gente compreende a ferida do outro, né? E no meu lance atual eu sinto isso, assim, as nossas feridas são muito, muito, muito parecidas. E tem um caminho nisso, que eu também já tive uma amizade que começou a nos fazer mal mutuamente, porque a gente alimentava essa dor um no outro, sabe? E eu acho que é outra perspectiva, assim, é quando a gente sabe evoluir, se cuidar junto. E rejeição, sendo bem sincera, não tem um ser humano na Terra que não tenha uma história de rejeição. Então é muito como cada um aprendeu a lidar com isso, entende? Novamente. Então... Em que sentido de rejeição? Porque eu nunca tive um relacionamento. E eu nunca me deixei chegar ao ponto de ter uma relação amorosa com alguém, porque eu sempre tive um medo e uma insegurança absurda quanto a isso. Porque eu sempre pensei que em algum momento eu iria ser rejeitada. Então eu nunca deixei chegar a esse ponto. Eu sempre rejeitei a pessoa. E aí vem desse sentido. Será que a minha... Porque então, de novo, eu nunca tive uma rejeição amorosa. Será que o fato de eu não ter tido alguma rejeição amorosa foi porque eu, enfim, projeto esse medo tão grande que eu não me deixo chegar nesse ponto? E talvez isso seja algo que eu deveria ter passado, ou, enfim, eu tenho que... Ou é algo que te protege. Ou é algo que me protege, exatamente, porque eu fico nesse limbo. Será que eu tô realmente certa quanto a isso? Porque sempre que chega num momento, numa fase em que tá muito, muito, muito bom pra mim, eu preciso dar um fim. Porque se eu não na minha cabeça, se eu não cessar ali agora, daqui um mês pode ser eu a estar sendo machucada. E como eu nunca passei por isso, eu tenho um medo absurdo de sofrer por amor. De sofrer, assim, de ser rejeitada. E aí, enfim, será que eu estou, de fato, tomando a atitude certa? Eu tô me protegendo mesmo? Ou eu tô me privando de passar algo que é natural e que eu precisaria passar pra ter uma evolução de alguma forma? Eu não sei se eu diria uma evolução, mas eu acho que o teu medo de ser rejeitado, ele tem que vir de algum lugar. Tem que vir de alguma parte da tua vida, tipo, tanto na tua família ou na escola. Eu penso muito na escola, assim, porque muitos dos traumas de relacionamento, eles surgem na escola, durante a tua vida, assim, escolar. Uma piadinha, no caso não necessariamente rejeições amorosas. No caso, eu passei também. algum outro tipo de rejeição que pudesse ter me projetado esse medo. Com certeza. Eu tenho uma amiga que ela desenvolve o ick. Sim, nós arianas todas. Ela é ariana. Tu viu? Resolvido, é o signo. Desenvolve o WikiHow, Wikipedia. Não, eu tô assim, Vi. ICK é tipo um nojo. Quando ela... Ick! Ok. Ai, pronto. It's the egg. It's the egg. Ela tem um egg. Quando ela... Isso vem num relacionamento, ela sabe de onde veio. Mas quando ela vai tentar ser mais vulnerável com um cara, ela imediatamente arranja algo pra odiar ele. E daí, recentemente, né? Eu vou expor a vida dela, Zara. Ninguém vai saber quem é ela. Ela parou de tomar anticoncepcional e ela falou que ela tá louca, subindo pelas paredes. E eu falei, amiga, é só tentar.
é se permitir ir além. Às vezes só por um vapo-vapo. Às vezes pra um relacionamento. Mas é óbvio, né? Falar é muito fácil. Eu não sei o que eu faria. Esse ick é muito real. Uma vez que tu desenvolve, acabou. Nunca mais. E eu digo muito isso no sentido de, tipo... Nunca mais ela namorando. Não, mas... Não, a partir do... Tipo assim, ó... Uma vez que a gente desenvolve o ick, nunca mais a gente volta atrás. Honestamente, assim... A partir do momento que... Eu não sei explicar o quê. Tipo assim, quando eu paro pra olhar pra pessoa, realmente olhar, e daí eu começo a achar ele feio, eu nunca mais consigo achar ele bonito. Mas aí isso Ou, não tipo... vai da personalidade, tipo, algo que ele realmente fez, porque às vezes ela não tem motivo, tá ligado? Eu sei que tu teve. Acho que às vezes é da personalidade, porque uma vez que a pessoa, assim, se mostra ser diferente do que eu esperava que ela fosse, ou do que ela vinha se mostrando e eu vinha entendendo que ela era, aí eu começo a achar tudo irritante. Não é só um ick físico de, tipo, eu acho a pessoa feia, eu não acho mais atraente, mas eu acho irritante, tipo, eu paro de admirar a pessoa. E a partir do momento que eu paro de admirar a pessoa, daí não tem mais, no sentido de não ter mais volta, porque eu não consigo mais me imaginar com aquela pessoa. Tipo, além de ela ser chata, ela é desinteressante, ela é feia, e eu não admiro ela, daí acabou. E daí, assim, isso me torna um pouco mais, torna fácil pra mim me desapegar das pessoas. Eu tenho isso só Que com prova meu amigos. ponto de que tu tem que admirar a pessoa para querer estar com ela. Sim, Que se tu não admira a pessoa, não tem encantamento. Não, mas daí tu foi além de admirar. Tu foi vira pra outra inspirar. Então bem. Então, bolsa. Admirar, eu acho que a gente tudo concorda. Não adianta tu ficar com alguém que tu acha um pé no saco. Imagina. Gente, Não mas existe- pegar o ick, eu vi isso no TikTok também, né? Voltando pra isso. Então, É tipo, quando a gente quer, de verdade, a gente vai estar lá, a gente vai falar, a gente vai discutir, a gente vai, não, por que você fez isso? Não faz isso, não sei o quê. Quando a gente pega o a gente não tenta mais. porque simplesmente não importa. Não importa mais. Vocês já levaram algum fora muito na cara, assim? Amiga, de novo, né? Nunca deixei chegar nesse ponto, mas eu ia falar sobre isso agora. Eu acho que parte de eu ter cessado com a pessoa que eu estava saindo antes era porque eu estava com medo absurdo de levar uma rejeição, porque eu sentia que a realidade em que a gente estava me levaria a isso. Mas eu tava com essa sensação. E porque ele deixou de ser quem ele era no início antes de eu deixar de ser quem eu era no início. E aí aquilo me deu a sensação de eu vou... Provavelmente, em algum momento, ele vai me rejeitar, então eu vou acessar agora o que tá acontecendo. E aí ele fica mandando mensagens, reels, como se, tipo, o tempo todo ele quer iniciar uma conversa de novo, ou algo do gênero, e eu sempre dou uma resposta e corto, E não me permito mais conversar com ele como antes, porque eu tenho medo que isso me leve à rejeição. Mas também tu notou um padrão de ghosting, querendo ou não, né? Nele? É. Sim. Então, acho que Que não eu sempre é seguia, só né? um ick, mas tem uma proteção. Eu acho que da tua parte é isso. Gente, então assim, ó, sou blindada, entendeu? Cara, mas isso aí, do tipo assim, eu tenho tanto medo que dê errado, que eu vou fazer dar errado só pra ter certeza da resolução. Porque a certeza nos conforta, entendeu? Porque tá num relacionamento, tá aberto. As possibilidades são grandes. Enquanto a gente botar aquela viseirinha aqui e dizer, não, é desse jeito, escolher o outcome, entendeu? É mais fácil. E eu ia falar agora uma outra questão, e talvez isso também entre no fato de que o meu tipo ideal de homem é aquele que esteja totalmente aos meus pés. Porque é o que me faz sentir a sensação de que eu não vou ser rejeitada. E daí vai entrar várias outras questões, do tipo assim, tá, mas que tipo de rejeição, que tipo de insegurança eu tenho? Que nem a questão do corpo. Não é porque em algum momento algum menino me falou alguma coisa do meu corpo, mas é que a gente consome tanta merda na vida real e acredita tanto nos padrões que de repente a rejeição pra mim é essa. A rejeição de que o corpo que eu tenho hoje não é aceito e não é bem visto na sociedade e eu preciso que o menino seja extremamente... Nossa, me chame de a maior gostosa do mundo e fique reforçando isso pra eu sentir que realmente existe alguma verdade. Então não necessariamente precisa ser uma rejeição que veio da minha família ou dos meus amigos, e sim num contexto geral do que a gente vive, da sociedade que a gente tá inserida. Pode ser, enfim, várias questões.
A rejeição do tipo, que eu sou muito tagarela. Se eu estou falando com o cara e do nada ele fala assim, fala mais baixo. Ou não Nossa, sei o é terrível. que. Deu, acabou mudo pra também. mim. Acabou. Nossa, isso pra mim é uma rejeição. Então, sei lá, eu acho que essa questão de rejeição pode vir de muitas partes e muitas coisas que a gente já passou. Eu acho que a gente carrega essas feridinhas de rejeição e é nossa responsabilidade saber onde elas estão, né? Porque é justamente isso. Eu vejo também que todas as minhas... Eu me auto-rejeito, assim, eu fico projetando as coisas e esperando que ele pise ali, sabe? E, enfim, é um grandíssimo trabalho, eu acho. Mas acho que você tentar ser a pessoa que rejeita pra não ser rejeitada ainda é muito cruel consigo mesmo. Porque Você tu não viver, né? Porque não você viver. não tá se permitindo viver. Que foi o que eu falei pra minha amiga. Às vezes é só tentar. Só que é muito fácil falar, o difícil é fazer. Eu já fui rejeitada muitas vezes em diferentes níveis. E a primeira rejeição depois do meu término foi muito dolorida. Mas, tipo assim, aconteceu. Entendeu? Tipo, não tá me incentivando agora. Aconteceu, Mas é que foi eu importante sobrevivi. pra ela Foi viver importante. aquilo na época pra construir a carcaça que tu finge ter. Depois eu fiquei com ele, fiquei, mas... Sabe qual é a minha gente ferida? não come. A minha ferida de rejeição. A minha ferida de rejeição real, assim, ó. O meu primeiro beijo foi na faculdade, gente. Na faculdade. Amiga, tá tudo bem. E Não tem... Amiga, eu... Ano passado, né? Tipo assim, não tem um ano, então tá tudo bem. tipo, mas eu cresci na escola com todas as menininhas ficando com os menininhos. E todo mundo tinha aquele mundinho de quem fica com quem e tal. E, né, tinha a questão da minha aparência, assim. Eu era uma das poucas meninas da turma, senão tinha eu e outra menina, assim, que tinha cabelo cacheado. Entendeu? E nessa época eu tinha o quê? 13 pra 14 anos e a minha mãe mandou eu fazer uma progressiva no cabelo pra ver se melhorava. E quando eu alisei meu cabelo, vinham pra mim tipo, nossa, combina muito mais contigo. Nossa, eu nunca tinha reparado em ti. Ah, agora os guris estão olhando pra ti, né? Aí naquela época eu comecei a usar maquiagem também. A usar muita maquiagem, muita. Eu era obsessivamente, assim, fixada na maquiagem como uma resolução da minha vida. A maquiagem e o cabelo. Ou seja, eu entendi que pra eu ser aceita, eu tinha que mudar a minha aparência de uma forma radical, cotidianamente, entendeu? Então, se eu não sinto que se eu não tô me sentindo arrumada nesse meu relacionamento atual, eu sinto ele vai começar a desgostar de mim, sabe? E esse de me sentir arrumada é em tudo, assim, se meu quarto não tá arrumado, se tudo ao meu redor não tá numa projeção de, sei lá, perfeição de algum jeito, eu sinto que ele vai começar a me recusar, entendeu? E tem muito a ver com o meu corpo e tal, noias terríveis, assim. Mas começou na escola mesmo também. Uhum. Nossa, eu tive muitos traumas na escola, porque eu gostava muito de um menino. Ai, gente, que terror, o meu maior arrependimento da vida, porque eu nunca fiquei com ele. Eu sofri tanto por ele, mas tanto. E esse sofrimento não se pagou porque eu não fiquei com ele. Mas tudo bem. O karma vem em vida. Ele está feio. Não, e aí ele gostava de uma outra menina da escola. E ele fazia questão de falar pra mim que eu não era boa o suficiente, que eu não era bonita que nem ela. Amiga, ó, devia ser assim. E acho que o que mais me marcou é que ele pegava e ele... Teve uma vez que eu fui com uma jaqueta diferente pra escola. Era uma jaqueta que eu gostava muito de Star Wars. E aí ele pegou aquela jaqueta e falou, nossa, que feio, tu só usa roupa esquisita, né? E daí isso ficou muito na minha cabeça. E aí teve uma vez também que ele adorava implicar comigo e falar do meu peso. Tipo, nossa, porque tu é muito, muito acima do peso, né? E porque a fulana, ela não é. E... Amiga, esse aí queria dar um toba e não sabia falar, entendeu? Você tinha. Eu tinha 12, 13, 14 Meu Deus, é. que esforço pra gostar de menina. As minhas feridas de Meu rejeição, Deus. elas vêm, ó. Cara, nessa mesma época, tinha um menino que ele ficava com todas, tá? Ele ficava com todas. Aí eu lembro que eu fui numa festa de aniversário, a gente ia pra fazer uns 15 anos. Sabe quando todo mundo começa a ir aniversário de 15 anos? Uma das outras, assim, né? E eu fui numa festa, ele segurou na minha mão e disse assim, nossa, tu veio vestida desse jeito. Sim, e como pode os homens serem as primeiras pessoas a quererem podar as mulheres e a se expressarem criativamente? Eu tenho uma teoria
de que as minhas maiores inseguranças e esse gigantesco medo de rejeição veio depois que eu assisti um filme de 2014. Porque eu acabei de checar a data do filme só porque eu queria ter certeza. E eu assisti esse filme no lançamento. Porque eu me identificava... Não, amiga, obrigada. Tu tinha 12 anos, no caso, a mesma idade que as gurias. Duff. Porque eu fiquei absurdamente Tu nunca traumatizada. viu Duff? E a minha vida mudou depois que eu assisti Duff. Porque eu tinha certeza que em todos os meus ciclos de amizade da vida e de qualquer lugar, eu Tu era era Duff. Eu sempre pensava, a sigla de Duff é desengonçada, útil, feia e fofa. E eu sempre... E a Duff sempre era... Tipo, a Duff era a passagem pras amigas legais. Basicamente isso. Então eu nunca seria tão interessante quanto as minhas Útil. amigas. E nunca tão útil quanto as minhas amigas. E sempre, se as pessoas fossem se interessar, elas se interessariam primeiro pelas minhas amigas. E eu seria só um meio de chegar nelas, exatamente. E depois que eu assisti, eu fiquei muito frustrada. E, gente, isso me assombra até hoje. Porque eu sempre tenho na minha cabeça que eu sou a Duff. E isso é muito ruim. Muito ruim. E talvez essa questão das minhas inseguranças venha disso. E de juntar, tipo, essas pequenas coisas como, meu corpo, que eu sinto que não é bem visto na sociedade. Ou o fato de que eu sou muito tagarela. Ou juntando essas várias questões e eu imaginar que isso pra mim é o sinônimo da rejeição. E não necessariamente alguma questão de relacionamento, assim, que alguém tenha chegado e dito, tu é tal coisa. Não, mas, tipo, intrinsecamente o que eu fui vivendo e vendo ao longo da vida me fez ter isso como rejeição. Eu passei por aquelas makeovers, sabe? Que o pessoal... que tem muito filme sobre isso, tipo, Diário de uma Princesa, não sei o quê. De, tipo... Tinha uma menina, nossa, sério, na escola, que ela era, tipo, muito, 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 muito bonita, assim. Sempre foi muito bonita. Comparavam ela com a Megan Fox. Caraca. Ela era muito bonita. E por alguma razão ela se agregou comigo, mas ela me segurou na mão e disse assim, agora eu vou te mudar. Entendeu? Aí teve uma tarde na casa dela, em que, tipo, ela e umas 4 meninas começaram a me empiriquitar toda. Foi a primeira vez que eu tirei a sobrancelha. E eu gritando assim, não sei o que, caralho. Aí... Isso acontece no filme de David, tu deveria assistir. Isso acontece exatamente isso. Elas fizeram essa transformação em mim. Aí depois daquilo, eu me senti aceita, entendeu? Eu senti, nossa, agora eu faço parte. E aquilo meio que foi uma curva da minha vida, porque pareceu tudo que eu sou, de verdade, não é legal. E essa é uma rejeição. E sabe uma coisa? Tu falou essa questão e aí, tipo, tem essa cena no filme. E aí tu falou sobre a jaqueta de Star Wars. Eu gosto muito de Star Wars, né? Porque eu tenho a coleção dos bonecos, tudo, enfim. E vamos lá, é um filme que é visto por uma ótica de quem assiste e viu a saga inteira. É nerd pra caramba, ou é esquisito pra caramba, enfim. E eu sempre gostei desde pequena, porque meu pai sempre foi muito fã. E na escola, era o tipo de coisa que eu tinha que esconder das minhas amigas, porque a vibe das minhas amigas era funk e festa. E aí, teve uma época, gente, com 15 anos, exatos 15 anos, que pra mim foi, tipo, um dos piores momentos da minha vida, porque eu sentia que eu precisava me enquadrar no que as minhas amigas eram. E aí, tipo, as minhas vestimentas, que antes eram All-Star, calça preta rasgada, porque eu sempre gostei de usar, e blusa do Star Wars, passaram a ser short beira-cu, cropped e bota no joelho, porque era cool e era o que as minhas amigas usavam. E aí, tipo, eu usava aquilo. E no final do ano, quando a minha mãe até me mudou de escola, porque, enfim, realmente as pessoas eram muito desagradáveis. E aí eu comecei a me relacionar com outros amigos. Tipo, até vou dar nomes. O Vitório e a Vicky, aqueles que foram no meu aniversário aquele dia. E aí eu comecei a estudar com eles e tal. E daí, tipo, a Vicky tinha o cabelo pintado. O Vitório era fã da Lady Gaga. E era tudo que eu era antes de me enquadrar no que as minhas amigas daquela escola queriam que eu fosse pra eu continuar sendo amiga delas. E daí eu voltei à minha personalidade, às minhas raízes, digamos assim, e essas amigas pararam de ser minhas amigas. E aí eu fiquei com aquela sensação de realmente, enfim, essa rejeição talvez, essa questão de eu ter que me enfiar num contexto pra ser aceita, isso por si só já é uma rejeição. Porque tu tá te forçando a deixar de ser quem tu é. É uma auto-rejeição. Exato, pra agradar alguém que, de novo, não vai ter aquela não se importa com o teu bem-estar nem nada. Eu acho que a auto-rejeição é a mais difícil de superar, na minha perspectiva. Eu ia falar isso, que eu acho que eu tive poucas rejeições amorosas, até porque sou muito fechada pra esse quesito. Poucas pessoas deram em cima de mim a minha vida inteira. Eu acho que eu consigo contar em mãos, assim, quantas pessoas deram em cima de mim. E eu também nunca fui muito atenta pra primeiro beijo e tal, e fazer coisas, porque eu não tinha muito interesse.
Mas eu tive muita rejeição dos meus amigos. Amigos não, colegas. Porque tava naquela época do funk, das drogas e tal. E como eu vivia num ambiente que muita gente tinha grana e acesso a essas coisas, tipo, tranquilo, porque falsificava documento e afins. Eu fui muito rejeitada a nível, tipo... Eu não cedi, né? Eu não me enquadrei a eles. Mas eu era a K-popper excluída a ponto deles tirarem a mesa do meu lado pra sentar com os outros amigos numa classe que tinha espelho. Então, pra mim é muito bizarro. Mas a auto-rejeição é babado. Vocês chegaram aqui hoje e eu criei uma rejeição que eu nunca passei por. Que era, guardou uma peça de roupa e foi embora. Uma peça de roupa que sempre fica aqui. Então, imediatamente vai terminar comigo. Essa rejeição nunca existiu na minha vida. Ninguém tirou alguma coisa do meu patrimônio e levou pra si pra botar um fim, tá ligado? Nunca aconteceu isso, pelo contrário. Eu tive que levar as coisas depois do fim. Então, putz, a mente do palhaço tá como, né? É isso, eu acho que essa pergunta pra mim se resume a isso. A mente do palhaço. Logo, então, o grande problema não é a rejeição das pessoas pra gente, e sim a nossa... Eu acho que é o equilíbrio das duas. E É às que vezes- depende o quanto tu foi rejeitada e o quão grave isso foi. E às vezes a gente tem que lembrar que a gente não tá infeliz, a gente só não está com as pessoas certas. Exatamente. Isso da gente se mostrar como a gente é, pra encontrar de fato alguém como a gente quer, é muito real. Porque logo, tipo, quando eu criei meu primeiro Tinder, assim, a minha bio e as minhas fotos eram o que eu via que, tipo, tá bom, é o que as meninas fazem. E não refletia nada com o que era a minha personalidade. Então só aparecia gente que não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo. E depois que, sei lá, 1 ano e meio atrás, eu fiz meu Tinder de novo, que eu queria saber como é que era, e eu coloquei mais de mim, de fato, apareceram pessoas que faziam mais sentido com o que eu procurava e, enfim, tinham uma personalidade e gostos muito mais parecidos do que o meu. Quando eu tentei ser eu mesma, né? Mas, enfim. Eu acho que é um hábito, pra mim, um hábito tão forte, assim, tipo, querer me moldar pra caber, entendeu? Que até hoje eu não sei quais são os ambientes que eu ainda tô fazendo isso. Uau. Babando. Não sei se eu sou muito assim, girlies. Eu acho que essa coisa da autenticidade, eu concordo muito contigo. Eu te acho muito autêntica. É verdade. Assim como eu me acho autêntica para um Também caralho. acho. E, tipo, quando eu fui criar o meu Tinder, eu fui criar pra conhecer pessoas em uma viagem que eu tava fazendo com uma amiga que eu não sou tão próxima, porque ela não mora aqui, ela mora em São Paulo. E eu pensei, a primeira coisa que eu preciso colocar é uma foto que vai chocar as pessoas. Chocar? Chocar. Porque eu não tô aqui pra agradar ninguém, eu quero sair, eu quero fazer... E eu vou quebrar o tabu, é isso. Então eu escolhi uma foto que eu tô de camisa social, uma boina, eu tô com uma cara estranha e eu botei como capa. E eu conheci o meu namorado com essa exata foto, ele deu like nessa exata foto. E desde o momento que a gente começou a conversar, tipo, bateu muito as coisas. Mas eu sinto que, tipo, isso é algo que eu levo muito pra minha vida. De que, claro, ambientes corporativos, às vezes a gente tem que ignorar um pouco a nossa essência e focar apenas no profissional. Mas em todos os meus outros ambientes, assim, da mesma forma como eu tô falando com vocês na nossa janta, eu vou falar igual com o meu pai, eu vou falar igual com o meu namorado, eu vou falar igual com o meu pior inimigo. Me vejo muito sendo uma pessoa transparente em relação a isso. E eu acho que isso entra no estar rodeada das pessoas certas. Sim. Porque se eu estou num lugar em que eu posso ser exatamente quem eu quero ser, me vestir como eu quero me vestir, falar como eu quero falar e agir como eu quero agir, então eu tô num safe place. Igual eu tô agora, nesse momento. Então, tipo, se eu posso me abrir e falar as minhas coisas sem ter vergonha ou sem ter que me moldar, ou ter dedos, porque eu não posso me mostrar assim ou assado, porque fulana não gosta ou não agrada. Não, tipo, ou fazer mal a alguém, né? Eu tô dizendo sobre a minha pessoa. Se eu estou num lugar assim, eu não estou com alguém que eu me sinta confortável. Se eu tô dessa forma, onde eu posso falar e agir da forma que eu sou, eu tô com pessoas que eu confio e que são do meu ciclo e que tem grande importância pra mim. Agora, aproveitando esse gancho, sobre estar confortável, né? O quão desconfortável é não estar no mesmo momento de vida e ainda realmente importa estar no mesmo momento de vida que o seu parceiro amoroso.
Se tu for uma pessoa disposta a esperar, não. Se tu for uma pessoa como Esperar? Eu escolhi E se a esperar. pessoa já estiver à frente? Ups. Ups. Você andaria com alguém que estaria à frente de você, né? Sim, é Mas exatamente o que bem eu tô procurando. É exatamente. Mas aí, ó, daí de novo, entra naquela questão de que eu preciso ter o sentimento de que a pessoa está de uma forma que eu admiro e me inspira a chegar lá. Então não tem como a pessoa estar no momento, sabe, atrasado na minha perspectiva. Esse é um limite pra ti. Ou como eu ou acima de mim. Esse é um limite pra ti. Sim. No momento. No momento momento. é um limite pra ti. Mas é que a gente tem que avaliar muitas coisas. Tipo, eu não tive um relacionamento real pra eu decidir se isso realmente é uma régua pra minha vida. Mas tu coloca isso como Eu uma coloco. régua. Hoje eu coloco. Hoje eu coloco. E talvez se em algum momento eu... É que eu não... Eu preciso me frustrar com isso pra eu saber que não é uma régua coerente. Mas E tu eu não me permite frustrei ainda. O quê? Se eu permito o quê? que tu te frustre com isso? Não. Pegou a visão? Então eu acho que é isso, sobre se permitir ver se isso é um limite ou não. Eu acho que é ilusório, sabe? Porque, tá, eu vou jogar a carteiraça 30+, tá? Que, tipo, infelizmente, sabe aqueles sonhozinhos que a gente tem? Eu vou concluir a faculdade até tantos anos. Aí depois eu vou fazer tal coisa. Vou Aí ter depois 5 filhos, aí de- Egídio. Aí depois dos 35 eu vou fazer isso. Aí depois dos 40 eu vou fazer aquilo. Isso não foi a realidade que eu tive na vida. Tipo, todas as cartadas misturaram, tá? O baralho foi todo ao contrário. Coisas que a gente imagina que vão acontecer no final da nossa vida ou quando a gente vê adulto aconteceram muito cedo pra mim. Então, tipo, a pessoa pode não estar objetivamente na mesma fase que tu. Tipo, hoje eu sou universitário. O meu parceira tem que ser universitário também. Ela pode não estar objetivamente na mesma fase, mas emocionalmente, sabe? E subjetivamente ela tá. E isso ocorre muito, entendeu? Tipo, eu tô com uma pessoa mais nova agora. Mas subjetivamente, em certas etapas da compreensão da vida, a gente se aproxima muito. Ele pelos motivos dele, eu pelos meus, entendeu? Então, pode não ser tipo, eu vou encontrar um cara empresário que lida com as mesmas coisas que eu lido, mas em certos aspectos mais sensíveis da vida, vocês vão bater igual, entendeu? Eu acho que isso é muito mais realista. Eu tenho algo a acrescentar. Eu saí com um grupo de amigas e uma delas apresentou eles não estão namorando ainda. Um ficante Premium Plus novo. E daí ela perguntou o que a gente achou deles. Deles? Dele, desculpa. Dele. E uma amiga deu a entender que ela achava que ele não chegava aos pés dessa nossa amiga. No sentido acadêmico. Essa nossa amiga já passou por muitas coisas. E eu perguntei, então o que tu espera pra ela? E a resposta foi um médico bem resolvido de vida, que vai pagar a viagem pra ela e afins. E eu fiquei pensando, mas o médico bem resolvido, que vai pagar tudo pra gente, viajar juntas, lindas, maravilhosas, vai entender o que a gente pensa? Vai entender o que essa nossa amiga já passou? Porque foram bocados bem grandes, assim. Então, eu acho que tem tudo a ver estar no mesmo momento de vida, nesse sentido mais de vivências mesmo. Não é sobre o que tá acontecendo de fato, sabe? Mas é que nem tu disse, a questão emocional. Que ainda também é um empecilho que eu tenho hoje com a pessoa que eu estou me relacionando hoje. E é bem que nem a Juliette disse no início. Talvez se aqui estivesse mais alinhado com como tá a minha cabeça, eu talvez não tivesse, enfim, sabe, travando tanto pra fluir de fato e a gente ter um relacionamento. Mas como eu não sinto que tá nenhum nem outro, eu só tô levando. Eu sinto que a diferença de idade, ela pode não ser um problema no início, mas em algum momento ela vai ser. Mas é muito que nem a Bianca falou, não é sobre ambos serem universitários, ou ambos serem do mesmo curso, ou trabalharem com a mesma coisa, mas minimamente se acompanharem, assim, nas trajetórias. Então, tipo, sei lá, 2 pessoas estáveis financeiramente, que vão ser capazes de, que nem a Isa falou, tipo, eu tenho capacidade de sair hoje e bancar uma janta de X reais, e eu sei que o meu parceiro vai ter a mesma capacidade que eu pra fazer isso se eu precisar. Tipo, não questão de precisar, né, mas, tipo, acho que
ter essa troca, entre aspas, tipo, sentir que a pessoa tá mais ou menos na mesma fase nesse sentido, assim. Claro que não só financeiro, né? Mas acho que emocional também conta bastante as experiências que a pessoa teve. Mas tu seria a pessoa que banca? Ué, não entendi o silêncio. Não sei. Tá, Mas mas é porque- não. eu queria reforçar uma questão no que a Laura falou. A gente tá falando disso num contexto de relacionamento Amoroso. hétero, mas num relacionamento hétero, porque pro homem tem essa impressão de que é mais difícil de ser bancado ou ser levado pela mulher, porque, enfim... Pra maioria pelas dos questões- homens. Eles Pra não maioria fazem. dos homens, porque tem essa questão enraizada. E aí, isso me pega aqui. Com a pessoa que eu estou saindo. A gente já teve várias, tipo, situaçõezinhas... Eu vou dar um exemplo, tá? De uma questão que aconteceu agora, semana passada. Eu não sei se eu cheguei a comentar lá no grupo. Acho que não. Mas, basicamente, assim, a gente tava jogando... A gente foi jogar stop. Aquele stop out, sabe? Que é tipo do Gartic no telefone. E daí eu peguei ideias de coisas na internet pra colocar ali. E aí a gente fazendo... E várias... Tipo, ele errava. Que nem adjetivo ele escrevia verbo e coisas do tipo. E daí a gente rindo. E eu falei assim, meu Deus, tu tem que estudar. Tipo, brincando. E aquilo causou um clima muito ruim. Muito tenso. E aí o jogo acabou na hora. Eu parei de responder e depois a pessoa apareceu dizendo que, nossa, não tava chateado comigo, mas que ele tava chateado com ele mesmo, porque ele ficou se sentindo tão burro no jogo que ele não vai mais conseguir jogar e que ele precisava estudar e que não sei quem, sei lá o quê. E daí eu fiquei pensando assim, nossa, não é ruim só pra mim a pessoa estar aqui, sabe, na mente ser inferior a mim. É ruim pra pessoa também. E também, de certa forma, causa um desconforto nele. O que é ruim, porque se isso deixa os dois desconfortáveis, é uma merda. E eu acho que isso principalmente pra questão do homem, de se sentir inferior. Daí que nem tu disse, mas tu seria uma pessoa que pagaria a conta? Eu acho que eu não seria. Eu acho que eu não seria. Eu não seria. Porque tu gosta de oferecer pro homem ele se sentir melhor. Não, pra eu me sentir melhor, não pra ele. Porque eu vou me sentir mal, porque eu vou sentir tipo assim, ó, nossa, não é pela questão financeira, porque se eu estiver com um cara que tem a mesma questão financeira que eu, estaria tudo certo. Mas, e aí, se mesmo assim eu ainda tivesse que me colocar pra pagar, eu ficaria com aquele sentimento de, nossa, que sei lá, que tão merda que eu sou, que o meu parceiro não tem esse cavalheirismo de, sabe, tomar a frente, mas que também entra naquela questão toda de ser influenciável e tudo mais, e desconstruir alguns pensamentos que talvez são muito conservadores e que eu me deixei levar pelo TikTok, que eu deveria desmistificar na minha cabeça, mas que eu acho ainda que não não... desmistifiquei. Eu acho que não é só o TikTok, o machismo tá impregnado Tá isso aí, nas amiga. cabeças desde o começo. Bota Eu acho que mesmo. vocês duas estão levando o machismo um pouquinho pro lado errado. Não, vocês duas. Ah, tá. Nós, feministas, podemos rachar e também pagar a conta. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Sim, não, E acho é com a certeza. realidade que eu me encontro agora no meu relacionamento. A gente divide conta. Tipo, um faz o mercado e o outro faz o mercado Eu falei, também. né? Depois que meu pai me deu aquele choque de realidade, eu tenho que começar a pensar. Porque meu pai que vota 2 e 2, entendeu? E lida... Qual que é o problema? Vou fazer o quê? Meu pai, que é um dos homens mais, assim, levemente conservadores que eu conheço, me dá um chá de clareza de que eu tenho que abrir minha mente, porque mulheres também podem ser provedoras. Então, realmente, eu tenho que repensar a forma que eu penso. Mas sabe que a primeira vez que o Anthony foi lá na casa dos meus pais, eu ainda morava com eles. E eu tinha conversado pro Anthony, tipo, não vou te dar carona de volta, tá ligado? Não vou sair da minha casa pra te levar pra casa. Tu chama um Uber? E daí ele tava quase dormindo assim, meu pai falou, tá, vai embora, né? Tá dormindo aí no chão, que ele gosta de sentar no chão. E daí ele foi chamar o Uber. Meu pai falou, por que tu não vai levar ele? Eu falei, porque ele mora na casa dele, eu moro aqui, já tô aqui. E o meu pai olhou pra mim e falou assim, tu faria isso por uma amiga tua? Por que tu não faria pelo teu namorado? Eu digo isso porque tu paga a conta pras tuas amigas. E não mas tu não paga- seria capaz de pagar Eu pra um tô do lado namorado. da Isa, gente, eu sinto muito. Eu tenho os meus pezinhos Do conservador. E depois eu fico pensando assim, tipo, as minhas amigas... É que também já não dá pra pensar tão 100% assim, mas, tipo, as amigas... Se eu estiver sozinha nessa discussão, pelo menos eu tenho feminismo ao meu lado. Não, tá, mas eu tenho outra Inclinada coisa pro pra machismo. acrescentar.
Será que eu me questiono sobre isso? Será que eu sou tão parruda assim com essa questão? Porque eu ainda não encontrei alguém que eu realmente esteja extremamente apaixonada a ponto de fazer esse tipo de coisa. Mas tu é Sim, apaixonada é pelas sim. tuas amigas? Não, mas eu tenho um amor pelas... Obrigada, amiga. Obrigada. Olha, ai, não queria contar. Não, mas talvez eu só não goste tanto da pessoa que eu estou... Isso aqui não pode, isso aqui tem que ter pita. Talvez eu só... Edita. Bem complicado assim que eu vou falar agora. Mas talvez eu só não goste tanto da pessoa que eu tô me relacionando quanto eu gosto das minhas amigas. Mas E aí quanto que- eu estaria disposta a fazer pelas minhas amigas e não por ele. Mas Tu aí acha que ele não tá. vai ficar na tua vida como as tuas amigas ficam? Não necessariamente porque a gente já viu que amigas também podem não ficar. Mas aí Mas que as minhas entra. amigas... Pá, é bem complicado. Aí assim, que entra. Aí que entra. O cara que tu te relaciona, ou a mina, foda-se, não tem que ser amigo antes? Voltamos ao início da conversa. Não, mas como é que ele vai ser amigo se ele tem que lamber os pés da Isadora? Não, Obrigada, viu? a minha questão toda é essa. Fato, porque as minhas amigas não fazem isso. E eu gosto mais delas. Wait. Mas, que a gente Mas tá eu falando? acho que a Isa tá certa, na real. Porque quando você encontra alguém que faz sentido de outras formas, você deixa pra trás essas fórmulas. Porque o conservadorismo é uma fórmula, Mas né? aí que tá, ela criou essa fórmula só pra relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, ela não tem isso. Não, então, isso E, tem a ver com e ser daí conservador junta com o também. que a gente fala, entendeu? O que a gente falou lá no início, de ser um amigo também, que foi o que a Laura falou. Amor e relacionamentos amorosos tem que ter amizade junto. E daí, mesmo que junte isso tudo, não precisa ser um extremo. De tipo, ela vai pagar porque ela também paga pra amizades. Mas ela pode dividir a conta de vez em quando. Só deixa eu falar uma coisa Pisciano, que vocês estavam falando e eu fui fazer xixi, né? Fui pensativa. Tipo assim, meu padrasto, como ele é pra minha mãe, tá? Eu quero dar um exemplo. Porque... Meu, para de me julgar, Júlia. Ela lá mijando. Ela veio justificar as coisas absurdas que ela fala. Mas é que eu tava lá, assim, no meu pips, pensando o seguinte. Tipo, meu pai tratou minha mãe de muitas formas que hoje ela reconhece que foram muito ruins. E que ela jamais admitiria isso num novo relacionamento. E nem precisou ela falar isso pro meu padrasto, porque meu padrasto simplesmente nunca agiu dessa forma com ela. E dentro de casa, tipo, que nem exemplos que eu tive com o meu padrasto. O meu padrasto é altamente, aquela pessoa extremamente cuidadosa e atenciosa. Então, nos meus dias de menstruação, ele lembrava e dizia, tu quer que eu vá comprar remédio? Eu vou deixar uma bolsa quente esquentando, uma bolsa de água, né, térmica. Tá chovendo. E ele me ligava, quer que eu te busque na faculdade? E ele sempre teve esse cuidado comigo, com os meus irmãos e com a minha mãe. E principalmente com a minha mãe, né, que enfim, mulher dele. E aí eu fico pensando que talvez também parte de eu querer isso é porque eu vi isso, eu já vi minha mãe com o lado que era ruim, digamos assim, e minha mãe tendo isso com o meu padrasto. E, infelizmente, minha mãe só pôde desfrutar disso agora, tipo, depois dos seus 40 e tantos anos. Mas talvez eu gostaria de viver isso bem antes. E é mais ou menos isso que eu procuro. No sentido de que meu padrasto jamais a gente sairia pra jantar e ele deixaria minha mãe pagar alguma coisa. Nunca. E não é porque ele era melhor de vida. Meu padrasto sempre deixou isso como... lidou com isso como um valor de que ele deveria proteger a gente, ou cuidar da gente, ou enfim. Mas aí também entra naquilo que a Júlia falou, que de fato é uma questão do machismo bem enraizado, né? Mas enfim, eu vendo isso na prática e o como é bonito e tão legal tu ter alguém que se importa contigo nesse nível, de cuidar dessas questões, de ser atencioso a essas questões, faz com que eu queira aquilo também, mas não só depois dos 40. Eu acho que é lindo isso, né, que a tua mãe vive, mas que é raridade nesse mundo, e foi bem o que a gente falou. Pra que tu consiga viver alguma coisa, tu vai ter que baixar a tua régua. E daí, pra finalizar, né, o nosso último tópico é... O seu namorado já amou alguém antes. Não é como sobre lidar, mas sim aceitar. Não precisa necessariamente ser namorado. Sim, mas aí o que eu ia falar é... Eu não tenho namorado ainda, mas a minha régua ela é tão... Caraca, que régua bem alta, que eu também não queria ter que me relacionar com alguém. Porque eu nunca tive um relacionamento. E eu queria poder viver essa experiência com alguém que também nunca teve, pra gente aprender o que é ter um relacionamento juntos. Porque eu fico chateada pensando que essa pessoa vai ter um relacionamento comigo agindo
com a bagagem que ela já teve com outras pessoas. E isso me deixa insegura de uma forma que não é insegura, tipo, essa pessoa vai voltar pra essa outra pessoa, essa ex, enfim. Não, é mais porque eu fico com o sentimento. E eu falava, acho que muito disso lá no início, tipo, de ter as coisas com ele, porque eu pensava assim, tipo, eu me sentia triste que eu tava muito eufórica de ser a minha primeira vez pra várias coisas que aquela pessoa já tinha vivido com outras. Então, de uma certa forma, eu tava eufórica, mas pra aquela pessoa não tinha uma importância tão grande quanto tinha pra mim. E por isso eu gostaria muito de viver o meu primeiro relacionamento com alguém que não tenha se relacionado. Quem estiver ouvindo aí nunca namorou, né? Que tem aí até seus 26 anos, entre 22 e 26 anos aí. Que esteja disposto a lamber os pés da Isadora. Que tenha dinheiro, que pague os jantares. @tem bichinho. Que seja trabalhador. Que já é trabalhador, exatamente. Que pra mim, isso da pessoa ter um passado de relacionamento, por mais que seja bom ou ruim, é bom pra ela, porque ela já sabe as feridas que ela tem de rejeição e ela consegue lidar melhor com isso. E também é bom pra mim, porque eu me sinto mais segura sabendo que alguém já passou por isso antes, sabe? É assustador pensar, na minha concepção, que alguém vai estar passando pela primeira vez comigo, que não sei nada. Eu também acho. Viu? A gente é muito oposto. Porque eu não tenho essa insegurança do tipo, será que a pessoa prefere como era com a pessoa anterior? Não é nesse sentido que me pega estar com alguém que já teve um relacionamento. E sim porque a minha insegurança é tipo, nossa, eu tô eu não tão sei eufórica. fazer. Não, é tipo, eu tô tão eufórica, eu tô tão feliz. Isso é tão novidade pra mim, mas nada disso é tão importante pra aquela pessoa porque ela já teve tantas outras experiências. Não é sobre com quem foi, entendeu? É no sentido de, tipo... eu tô... Que nem, tipo, sei lá... A primeira vez que eu fui no ensaio lá, dava, tipo... Meu Deus, que legal! Não porque era ele, mas, tipo... Caramba, isso é muito legal pra mim. Eu estou saindo com uma pessoa... Essa pessoa me trouxe num contexto de amigos. Eu fiquei eufórica, foi muito bacana. Mas pra ele já não era algo tão... relevante, porque ele provavelmente tinha levado as 300 vezes namorada dele, os caralho tudo. Então, é mais nesse sentido que eu me sinto insegura. E não o de ficar pensando se a pessoa fica comparando ou algo do gênero. Mas sei lá, por exemplo, assim, a Laura já apresentou pra um ciclo de amigos do Pokémon. E agora ela pode apresentar outro e vai ser completamente diferente, porque são pessoas completamente diferentes. Que nem eu já apresentei uma pessoa pro meu grupo de dança, por exemplo, e agora eu apresentei o Anthony. São pessoas completamente diferentes e também são reações extremamente diferentes. Mas são todas pessoas que já tiveram experiências. Sim. Tipo, é isso que eu tô dizendo. Eu nunca tive essas experiências. Mas então, eu digo entendeu? Eu tá. tive duas. A primeira eu tava cagada. A segunda eu já tava um pouco mais confiante, mas ainda assim foi algo que eu não esperava e eu acabei quebrando a minha cara. Não me pega muito querer ser a primeira namorada. Eu não gostaria de ser a primeira namorada de alguém. Eu queria pra deixar bem traumatizado. E eu acho que, sei lá, o peso que vem com isso é muito grande. E aí eu sinto que talvez a pessoa aceitasse as coisas. E se eu fosse a primeira namorada e se a pessoa fosse também, a gente talvez aceitasse coisas que não seriam tão ideais, porque a gente não teria nenhum parâmetro pra comparar do que é certo, do que é errado, do que, pra mim, né? Quais são os meus limites, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu acho que quando a gente tá passando pela essa experiência pela primeira vez, e eu tive 3 relacionamentos, então a Laura lá do começo do primeiro relacionamento é muito diferente da de hoje, claro, por causa da idade também, por causa do tempo que passou, mas principalmente porque não ter nenhum parâmetro é muito difícil quando tu vai começar um relacionamento e tu acaba fazendo coisas, tu acaba cedendo em momentos que talvez tu não cedesse em outras situações. Então eu acho que eu não tenho muito essa pira de querer ser a primeira e eu acho que faz parte, assim, tipo, tanto tendo namorado com alguém que já tinha dividido a vida no sentido de ter morado junto, quanto namorar com alguém que mal e mal teve uma experiência, quanto namorar com uma pessoa que nunca tinha namorado. Então eu já tive todas essas experiências e eu acho que não me incomoda tanto assim aceitar que a pessoa já teve um passado antes de mim. Tipo, acho que ciúmes retroativo não é uma questão.
Eu não pergunto sobre o passado de ninguém, porque eu não gosto que saibam do meu. Nossa, eu procuro até antecedentes. Nossa, eu sou cri-cri no... Não, eu eu nem não preciso nem pergunto, perguntar. eu Eu vou quero atrás saber. primeiro da informação, depois eu tento Eu não comprar. quero saber e também não quero que perguntem. A gente vive só no momento presente. Ciúmes retroativo em relação a namoro, não, então. Mas em relação a ex-ficantes. Bah. Ah, sim e não, porque ele é um retroativo que, na verdade, ele estava falando com a pessoa no momento em que ele estava falando comigo, em novembro, né? Tipo, não é que foi um ciúmes retroativo, é que eu fiquei acuada porque ele teve um envolvimento com ela, ao mesmo tempo que a pessoa que eu estava antes dele também teve um envolvimento com ela. E na teoria eu teria sido a segunda opção de ambos. Ah, entendi. Porque ela veio primeiro em ambos. Então, algo mais Tipo, não era por ela, de entendeu? rejeição mesmo. Pegou Rejeição pegou bem, né? Sim, do Vision? Eu acho que essa pauta aí, pra mim, entra muito na comparação. E a comparação a gente vai ter que explorar em outro episódio. Mas a comparação é algo muito tóxico pra mim. Eu posso não ser comigo a mesma. primeira que ele namora, a primeira que tal, mas eu vou ser a primeira de muitas coisas, eu tenho certeza disso. Eu não duvido da minha capacidade de marcar a vida de alguém. Olha aí. Eu estou doida pra traumatizar alguém. Então, É a mais traumatizada. Eu acho que eu tenho ciúmes retroativo. Não, acho que não é ciúmes, acho que eu tenho medo retroativo. Eu acho que eu tenho medo de ele se arrepender de não ter vivido o que ele queria viver com outras experiências e ter se conformado comigo. Tá, gente. Caralho, meu Deus! Amiga, peraí! Eu ia falar o medo de apanhar. Amiga, de onde saiu isso? uau, sério. Caralho! Ela começou... Eu dei a corda e ela começou... Ai, comparação de gente eu posso, mas eu tenho medo. Eu dei a corda, ela puxou. Babado. Caramba. Amiga, repete que eu me perdi no meio. Nossa, brutal. Eu fiquei Você se chocada. coloca nesse lugar? Não. Medo de que ele tenha. Que ele se arrependa de viver. De não viver, De não ter vivido. O suficiente com outras experiências, seja ficantes, seja relacionamentos anteriores, e se conformar de estar comigo. Mas daí não entra naquele bagulho que eu falei do. Que o problema é dele. Que o problema é dele, é completamente dele. É, guria. Mas eu acho que é isso, tipo assim... Entra tanto na comparação quanto separar o que é meu e o que é teu. Ah, mas é difícil. E eu ia falar um negócio, tipo, que a gente tá falando sobre o lado oposto, né? Mas, tipo, eu sou uma pessoa que sempre vai projetar coisas de relacionamentos anteriores na pessoa que eu estiver atualmente. E eu sempre vou lembrar, e eu sempre vou comparar, e isso vai estar sempre dentro de mim, porque, querendo ou não, foi algum tipo de experiência que eu tive. E aí vai da minha pessoa aceitar que a outra pessoa também tem isso, mas eu não aceito, porque só eu posso. Porque eu adoro ser tóxica. Não, eu amo que Eu amo ser tóxica. Eu amo que primeiro ela fala que como é a primeira vez dela, ela também quer que seja a primeira vez da pessoa. Mas que ao mesmo tempo ela tem um histórico e ela tem que aceitar isso no outro. Mas o outro não tem, É. não pode ter. Ai, gente, bem complicado. Bem difícil, entendeu? Achei que esse episódio foi bem difícil pra ti mesmo. Eu acho que sim. Tu vai voltar com várias questões. A Laura me deu muitas rajadas, entendeu? Me botou pra pensar muitas vezes. A Tem Bicha vai botar esse áudio pra escutar no carro e vai repensar 10 vezes as coisas que ela falou. Mas sabe o que é bom que a gente aprende em terapia? Que foi o que eu falei no início do episódio também. Que tu vai te ouvir e talvez tu pense, nossa, que besteira. Eu não vou me ouvir, não. Assim como... Não vai ouvir nosso podcast, nos Não se odeia. importa com a gente. Eu vou comentar Capitão Egito pra provar que eu Eu li não- até Ai, o final. Eu vou me inscrever, curtir e tal, mas ouvir, eu não gosto de ouvir. Aqui. Mas eu acho que é muito isso de O que se eu falo. ouvir e pensar, nossa, que besteira. É. Ou pensar, nossa, que problemão, hein? E daí pra finalizar... É, tipo, eu já começaria o podcast ouvindo lá eu dizendo que eu não faço terapia e já pensando, caramba, eu deveria fazer terapia, né? Que foi uma das primeiras coisas que eu falei. Mas daí o título do episódio é Você Não Deveria Precisar de Terapia pra falar sobre amor. Mas a gente não falou só sobre amor, a gente falou sobre tudo que Envolve amar. envolve amar. Rejeição. Mas é que a gente falou sobre rejeição, insegurança, A gente não falou medo. de coisas boas. Então eu não precisaria fazer Para terapia quem pra falar acha sobre que eu não amor, e sim falarei pra das falar sobre flores. todos os outros problemas que eu tenho que não me deixam amar.
Tá, pra finalizar, eu acho que a gente pode falar que o podcast saiu da ideia do nosso grupo que a gente tem em comum, que se chama Terapia, no WhatsApp. Podia mudar de nome. Por que, amiga? É uma terapia pra mim. Tá bom. Terapia no WhatsApp que a gente fez pra falar sobre homens, porque a gente tava passando cada uma pelo seu momento. Eu acho que algumas por barras, outras por não, e agora tá meio revezando. E a Laura mandou um podcast da Lela Brandão. Eu não lembro o título. Gostosas também choram. Nós somos gostosas e também choramos. Sim, mas eu não lembro o título do episódio em si. Para de esperar que o outro mude. E eu acho que eu comecei a ouvir, né? E eu raramente escuto podcast, porque eu raramente me identifico com um podcast. Mas daí eu fiquei meio que obcecada pela Lela Brandão. É uma diva. E daí eu comecei a ouvir outras perspectivas de outras pessoas. E eu pensei, nossa, a gente também tem muito pra falar e muito pra agregar. E é muito importante você fazer terapia. Eu realmente acredito que faz a diferença. Mas isso que a gente tá fazendo aqui, não num nível clínico, mas isso também é terapia. Se reunir com as amigas e trocar ideias sobre as coisas. E se permitir a ter esse espaço de reflexão é muito importante. Então, que vocês possam ter conversas assim com as amigas, com os amigos de vocês. E, enfim, né? Quem sabe um dia também vir um podcast. principalmente sem saber de nada, falando um monte de besteira, mas no fim consolando umas às outras. E principalmente ouvindo, né? Que eu acho que é a parte mais importante. Um agradecimento especial ao Brunão, que nos emprestou o microfone. Palmas pro Bruno. A Milena, que foi mencionada. Aos namorados e ficantes que nos tornaram o que a gente é. E aos traumas. Se você ouviu até o final, escreva Egídio. Capitão Egídio. Se você ouviu até o final, escreva nos comentários Capitão Egídio e um emoji de macaco. Se vocês ouviram até aqui, por favor, deixem seu like, sigam o podcast. Até o próximo episódio e tchau!